Iniciando mais um podcast, Além da Página. Hoje nós estamos trazendo um assunto que eu particularmente gosto muito. Terapia integrativa. Qualidade de vida, bem-estar, saúde, autoconhecimento, a nossa cura interior. Para isso nós estamos trazendo uma das pessoas que já esteve aqui falando sobre a energia do Reiki e a outra é a primeira vez. Duas mulheres que são referências dentro do que elas se propõem a oferecer hoje. Elizabeth e Gláucia, sejam muito bem-vindas a esse podcast. É um prazer ter vocês aqui e a Beth novamente. Muito obrigada, Rô. A gente agradece. Para a gente começar então, Beth, como eu comentei, você já esteve aqui, mas o nosso público acaba sendo sempre um público novo, são pessoas novas que estão sempre acompanhando o nosso trabalho, então vamos conhecê-las um pouco mais. Começando por você, Beth, conta para nós um pouquinho do trabalho que a Elizabeth hoje faz com o Reiki. O Reiki, para mim, Rô, é a reconexão com a nossa própria essência, né? O que seria essa nossa essência? Um dia você fez essa pergunta para mim, né? Eu lembro. Essa nossa essência é a nossa própria consciência, a nossa espiritualidade. Então, entendemos assim, que a nossa cura, realmente nós somos os nossos curadores. E quando a gente, né, está voltado para a nossa essência, a gente está no caminho da cura. Então, o Reiki, ele trata a raiz dos sintomas. Ele não trata somente os sintomas, ele trata a raiz, né? E para tratar essa raiz, a gente chega até próximo da nossa essência. É como assim, você está hoje com a mente acelerada, né? Sua mente acelerada, você está perdendo o controle da sua mente, né? Então, você busca, né, no teu silêncio, essa energia do Criador que nós falamos, essa energia universal, e essa energia traz você novamente para o teu ser, para o teu eu, né? Para essa essência. Perfeito. Então, esse é o tratamento, né, do Reiki. O Reiki, ele não exige só a técnica, né, é o sentir, né, é a presença, é a consciência, né, é você entender que essa energia todos nós temos, né, essa essência todos nós temos, que somos filhos de um grande Criador e somos únicos, né. Então, toda essa energia é que vai trazer o tratamento, o equilíbrio energético para os nossos corpos, né? Acalmando, assim, o nosso emocional, tratando, assim, o nosso mental, né? E fortalecendo o nosso espiritual. Perfeito. Quantos anos, Beth, atuando com Reiki? Vamos pôr aí uns 25, 26 anos, né? Porque antes disso eu já trabalhava com essa energia. Na verdade, da outra vez que eu estive aqui, já falei, né? Que essa energia me acompanha desde quando eu me conheci, me senti, né? Com 9 anos de idade. Só que eu não sabia que era, né? Então, eu fui em busca disso tudo e passei por um grande processo de conhecimento, de sofrimento, né, de conexão, do novo, né? Que o novo, que todo mundo tem medo do novo, né? E o Reiki me trouxe isso, né? Não ter esse medo do novo, né? Maravilha. Então, é maravilhoso. Gláucia, você entrou nesse universo da terapia integrativa em 2007 ou foi antes? Olha, na verdade, dentro das terapias integrativas, profissionalmente, eu ingressei em 2006. 2006. Então, agora 20 anos, né? Mas com os cavalos a minha vida toda. Então, Incrível. assim, em 2015, eu já tinha, né, um longo percurso aí dentro das terapias integrativas, terapias energéticas, inclusive o Reiki, né, Beth? Nós também temos uma história linda aí com o Reiki. E sou muito grata, né? Nossa, meu Deus, o Reiki foi um divisor de águas na minha vida. Então, só venho a confirmar tudo que a Beth disse até agora, né? Mas assim, o que acontece? Os cavalos sempre fizeram parte da minha vida, desde sempre. E eu trabalhei com cavalos, assim, em tudo que você imaginar. Escolinha, domando cavalos, cavalos traumatizados, tudo que você imaginar, eu já trabalhei com cavalos. Mas eu jamais imaginei que um dia eu iria para as terapias integrativas, para a saúde integral, e para coroar tudo isso ainda
poderia unir os cavalos a tudo isso, né? Então, o que que acontece? Em 2011, eu busquei as constelações familiares, 2015, após a minha viuvez, eu fui procurar as constelações familiares que eu já havia conhecido em 2011 para me curar, né? E quando eu vi, eu já estava fazendo formação em constelação familiar, sempre em todas as linhas, a base é sempre a mesma. Mas eu tenho muito essa coisa da natureza muito forte. E as constelações por si só são xamânicas. Então, assim, essa força do xamanismo sempre teve muito em mim, né? A Beth, a gente se conhece há pelo menos 40 anos, então, mais de 40, acho, né, Beth? Mais de 40. Então, assim... Passou dos 30, a gente não conta. Coisas que a gente não conta. Mas, assim, foi a partir de 2015, quando eu fiz a minha primeira formação, logo eu fiquei sabendo que eu poderia aliar os cavalos em 2018 com tudo isso, né? E aí foi onde surgiu o SIC. Saúde Integral com Cavalos. Maravilha. Então agora a gente vai conhecer um pouquinho mais, Sim. né, de cada universo. Então Sim. nós separamos aqui por alguns blocos para que a gente possa discorrer o assunto de uma forma tranquila e as pessoas que vão nos assistir poder entender também. Sim, lógico. Então vamos começar por você, Gláucia. Gláucia, eu queria que você explicasse para nós exatamente o que é o SIC. Como que funciona esse seu trabalho com os cavalos hoje? Sim. O SIC é uma metodologia, né, que, na verdade, eu formatei, unindo várias técnicas dentro dessa saúde integral. Então, assim, a partir da minha experiência clínica, né, eu desenvolvi vários formatos de SIC. Então, por exemplo, assim, a minha base é o SIC individual. Vamos colocar assim. O que é o SIC individual? É um atendimento onde a gente trabalha com uma única sessão. Então, você leva o seu tema e eu e a manada vamos te atender. Eu trabalho ali com 8 cavalos, né? Esses cavalos ficam soltos. E a partir do momento que você adentra aquele espaço, a gente abre o campo das constelações e os cavalos vão fazendo uma leitura, né? Uma leitura que, a princípio, é uma coisa muito simples, como dizia Bert Hellinger, né? O principal, o essencial, é muito simples. Mas eles têm essa percepção. Então, a leitura que eles fazem é a partir do Anahata Chakra. É a partir daquilo que você emite e as coisas vão acontecendo, vão emergindo e a gente vai se curando ali, né? É mais ou menos isso aí. E traz muita dúvida ao mesmo tempo, acredito eu, né, Gláucia? Por exemplo, funciona, não funciona? Como que seria isso daí? Que até nos leva muito a essa outra pergunta. Existe de fato essa troca energética ali, essa troca real entre o cavalo e a pessoa? Sim. Como a gente consegue de fato ter essa... Eu vou te explicar como acontece. Então, assim, a partir do momento que você adentra aquele espaço, você começa a observar que os cavalos, eles começam a se movimentar ou não se movimentar. Isso é a partir de uma observação. Eu fico com você ali, dando um suporte, entre aspas, né, muito quietinha, só deixando que toda essa questão, ela emerge. Por quê? Porque a frequência que o cavalo, que o coração de um cavalo emite, vale por 5 nosso. Então, é praticamente impossível alguém adentrar aquele espaço, né, com 7, 8 cavalos e não perceber o que acontece. Por quê? Porque, a princípio, é o seu corpo que já começa a sentir. Imediatamente. Então, você tem uma percepção física, energética, emocional, mental e espiritual. O que eles são capazes de fazer, para você ter uma ideia? Por exemplo, que você teve uma questão lá na sua infância, né? E que você traz um trauma, você traz uma questão que, a princípio, você nem fazia ligação alguma, nada, tipo assim, isso está apagado, está lá no seu inconsciente. Você adentra ali, de repente, um cavalo se aproxima de você. Eles ficam soltos. De repente, um cavalo se aproxima de você. E você olha para aquele cavalo, imediatamente volta, tipo assim, emerge em você aquela questão daquela infância.
lá atrás, daquele momento que te causou aquela situação que para você, tipo, você nem, às vezes, você estava numa idade que, imagina, você não vai lembrar. E imediatamente, quando aquilo vem à tona, né, você sabe o que muda uma chavinha? Muda uma chavinha. Você observa literalmente no seu corpo aquela mudança. E ali, eu estou ali, obviamente, para qualquer coisa. Então, você pode compartilhar comigo ou não compartilhar comigo. Mas como o movimento das constelações acontecem dessa forma, imediatamente quando isso vem à tona, é como quando a gente está num campo de constelação com pessoas, né? A chavinha muda, a sua consciência muda. Então, a cura, naturalmente, o equilíbrio, naturalmente, ele se instala. E ali é o quê? É um portal. Então, dali para frente, isso vai reverberar no seu campo, tanto para os que vieram antes, como para os que virão, né, depois, e principalmente para você que está fazendo todo esse trabalho aí. Esse movimento. Exatamente. Maravilha. Exatamente. E aí gera muito essa dúvida, o cavalo ele sente ali o que a pessoa também está sentindo? Quando a pessoa coloca para fora, de certa forma, tem uma influência também do sentimento do cavalo? O cavalo, ele não trabalha com o corpo sentimental, sentimental, com o emocional, né? Ele trabalha como se fosse um espelho. Ele simplesmente, não é que ele observa, ele não fala assim, por exemplo, vamos fazer isso aqui porque o Rodrigo vai ficar feliz, a gente vai ajudar o Rodrigo, vai ajudar a Beth. Não é isso. Ele simplesmente observa, é um reflexo. O que você emite profundamente, por isso que eu digo, eles conseguem fazer essa leitura em um nível que nós, humanos, muitas vezes a gente precisa de anos e anos e anos de terapia para poder pegar um fiozinho da meada, e coisa que eles fazem em muito pouco tempo. E aí eles refletem de que forma? Dessa forma que eu estava te dizendo, porque isso é o que você sente, mas assim, existe uma leitura corporal. Então, ali, no momento que ele reflete, que ele vai refletir, ele arruma, as pessoas falam, mas o cavalo fala? Ele pode não falar com a nossa linguagem, mas ele fala de uma forma perfeita. Então, assim, eles se mostram individualmente ou às vezes em grupos. Às vezes, tipo assim, junta lá 3, 4 cavalos, se unem para montar uma imagem que eles querem mostrar para o Rodrigo. E eles vão mostrar, entende? Eles vão mostrar. Você não precisa ter dúvida que eles vão mostrar. E a partir do momento que você observa aquilo, porque normalmente o que eles fazem é o que um cavalo, normalmente na manada, não faz. Você entendeu? Existe uma leitura corporal. Essa leitura corporal, quando você não consegue, por exemplo, assim, decifrá-la totalmente, eu estou ali para te auxiliar. Mas basicamente é isso. Eles dão um jeitinho, eles conseguem mostrar para você exatamente o que está acontecendo ali. Então, eles mostram para a gente quem a gente é e muitas vezes o que a gente está escondendo. Sim, escondendo de uma forma consciente ou inconsciente. Porque a gente trabalha a nível de sistema, entendeu? Quando a gente trabalha a nível de sistema, muitas vezes existem lealdades. Por exemplo, que um ancestral seu, que você não conheceu gerações atrás, não conseguiam lidar, por exemplo, e a gente chama isso de emaranhamento sistêmico. Então, por exemplo, assim, houve uma situação numa geração tal, que não foi resolvida, e o sistema por si só ele tem que evoluir. Então, geração após geração, quando uma situação, entre aspas, vamos colocar assim, não muito legal, uma situação que prejudica a energia do sistema, que faz com que o sistema não evolua, não fica resolvida, geração após geração aquilo continua. E é alguém que vem... São os ciclos que vão se repetindo. Exatamente. Por isso que fica essa coisa, tipo assim, parece que eu em alguma situação da minha vida, eu não resolvo, tô sempre dando voltas. Sabe essa coisa? Gláucia, e aí, por exemplo, assim, pra gente deixar até bem explicado. Sim. Hoje nós temos aqui a constelação com bonecos. Sim, tem vários tipos de constelação com pessoas e a constelação com cavalos também. Não sei se tem algum outro tipo de constelação. Tem vários tipos de constelação.
de formas de Qual se que constelar. é? A base da constelação é uma só. Tá, aí Né? a forma como você vai utilizar os materiais aí depende Isso, a gente muito. pode constelar com uma almofada, pode constelar com pedrinhas, pode constelar na água, com bonequinhos, com, né, grupos de pessoas, N Eu formas sei de que constelar. você é apaixonada por cavalos, Sim, né? Que você, a vida totalmente. toda eles estiveram na tua vida, mas qual que é o grande benefício de fazer esse trabalho com os cavalos? Nossa, cara, vou te contar. Ai, meu Deus do céu. O benefício, cara, na verdade é uma troca maravilhosa, né? Eu digo assim que os cavalos, eu tenho, acho que durante essa encarnação aqui, e provavelmente outras anteriores, são seres que a gente vem trabalhando, fazendo essa troca há muito tempo, né? Então, assim, a princípio, só para você ter assim, né, para a gente trocar essa figurinha, diante de uma manada de cavalos, eu me sinto muito pequena, sabe? Eu posso ter várias técnicas, eu posso ter muito conhecimento, eu posso ter tudo, mas eu me sinto muito pequena diante deles, né? Então, assim, quando eu adentro a esse espaço onde eu me coloco diante deles, esses cavalos, eles para mim são algo que não tem preço, só tem valor, né? E a pessoa quando chega ali, o que a gente procura fazer é um trabalho com muita excelência, com muito respeito pela história de cada um. Como é somente com uma sessão, no caso do SIC individual, que tem outros formatos, eles trazem enquanto a pessoa tem conteúdo para ser visto. Às vezes você leva um tema e aquele tema ali é só a cerejinha do bolo. Eles vão buscando, Coisas muito mais profundas. Exatamente. E ali, da mesma forma com que eles iniciaram, eles finalizam. Eu sempre digo isso, a pessoa fala, quanto tempo demora? Eu falo, em torno aí de 1h30, talvez 2 horas. Mas assim, eu não tenho, porque quando ele pode ser 10 minutos. Porque a partir do momento que eles terminam a leitura, eles simplesmente se desligam, né? Tá. Então, assim, eu digo sempre que eu posso errar, mas eles não erram, né? Então, assim, qual o propósito, qual o intuito desse trabalho? Levar o bem-estar às pessoas, o autoconhecimento, a reconexão com a natureza, né? Porque tem pessoas que chegam ali e dizem assim para mim, Rodrigo, Glaucio, eu tô aqui, mas eu nunca cheguei perto de um cavalo. Eu tô aqui por indicação, porque me falaram que ajudou demais e coisa e tal. Eu vim, mas olha, eu tenho medo. A hora que eu vejo, tá lá querendo abraçar cavalo, íntima dos cavalos, né? Por quê? Porque é um amor tão grande que flui ali. E assim, o não julgamento, né? O não julgamento, a expansão do ser. Eu acho que, basicamente, a função desse trabalho É expandir é quem expandir, somos. expandir a consciência, né? A partir dali, coisas maravilhosas acontecem. Então, é algo muito gratificante. Você tem, em média, Glaucio, quantas pessoas você já atendeu com os Nossa, cara, cavalos? eu vou dizer para você, eu comecei a atender juntamente com os cavalos Hum. em 2018. 2018. Olha, a última vez que eu dei uma olhadinha lá, mais ou menos, eu estava em torno aí de quase 1.000 atendimentos. Então, e o mais bonito, né? É que cada atendimento é único. Cada atendimento é único, né? E aí a gente tem os grupos, né? Grupos que eu digo assim, eu faço o Medita Horse, que eu faço mensal, que é um outro formato. Eu não abro para Tá. constelação, mas o campo por si só, ele é muito lindo também. Tem o Olhos de Ver, tem o Horsepower, que é aquele atendimento que a gente deixa os cavalos trabalharem na maca. Tá. E a gente faz algumas parcerias também, né? No caso aí, a minha querida, nós vamos fazer essa parceria. Eu tenho certeza que vai ser incrível, né? E eu faço outras parcerias também, né? Conforme as coisas vão caminhando, a gente vai... Possibilidades vão As vir. possibilidades Vamos nos infinitas. abrindo a elas. Exatamente, sempre. Beth, agora vamos falar um pouquinho sobre você e sobre o Reiki. Vamos lá. Para quem nunca ouviu falar do Reiki, né? Eu acho difícil nos dias atuais a pessoa pelo menos não ter ouvido falar. O Reiki tem sido muito falado, foi até há um tempo atrás incluído
pela Organização Mundial da Saúde, né, como uma prática realmente que é eficaz para quem às vezes está doente. Mas vamos falar com essas pessoas que dizem que nunca ouviu falar sobre o Reiki. E você falou muito bem no início um pouquinho sobre ele. Como que você pode explicar um pouco mais? É espiritualidade? É energia? É ciência? Como que você pode definir um pouco o seu trabalho com o Reiki? O Reiki, Rô, para mim, como eu disse a você, uma reconexão com a própria essência, né? Tá. E, na verdade, quando eu iniciei o Reiki, é a mesma história com a Gal. Ela iniciou para se curar. E quando eu iniciei o Reiki, eu iniciei para me curar também. Por quê? Justamente, pouco tempo depois, eu e a Gal participamos, eu até vou comentar isso aqui, Gal, que eu acho muito importante. Quando nós participamos de uma vivência, foi um curso, na verdade, de uma mestra da Suíça que esteve aqui no Brasil. Foram 3 anos, né, Beth? Foram 3 anos consecutivos. Foram 3 anos, foram assim 3 cursos que nós fizemos. Nós fizemos financiamento para poder fazer esse curso, tem noção? E foi muito caro, muito caro. E nós, assim, fomos para Ribeirão e lá nós ficávamos em imersão, foi uma imersão, e nós ficávamos lá numa chácara, né, Gal? E uma das vivências, a mestra disse assim que ela ia ensinar a gente ver o nosso guia animal. E o guia animal, de 15 terapeutas que tinha lá, eu era a única que o meu guia animal era o Bambi, ou seja, todo mundo riu, todo mundo tirou maior sarro em mim, porque eu só dormia, eu não conseguia participar, eu só dormia, era uma vivência assim. E o guia animal da Gal era o cavalo. Foi naquele dia que ela descobriu essa manada. Foi lá que ela sentiu, até me arrepia, vontade de chorar, de verdade. Foi muito forte. Ela sentia a energia dos cavalos e a energia do amor, entendeu? Do Reiki. Né? Depois eu vinha ver que era a energia do Reiki. Então, o Reiki, para mim, é amor, entendeu? O Reiki, ele cura através da alma, né? Então, é tão interessante isso, hoje eu e a Gal aqui juntas falando sobre a manada e sobre o Reiki. O cavalo, ele vai além da mente humana, através do sentir da alma, da essência. E o Reiki é puro amor através da alma. Então, essa é a conexão. Então, o Reiki, ele é uma filosofia de vida e uma medicina espiritual. Então, às vezes, as pessoas se confundem muito. Eu vim aqui me tomar um passe com você. Eu vim aqui, vou fazer uma massagem com você. Eu fui atender numa cidade próxima daqui, e eu fiquei lá 3 dias, com uma agenda o dia todo. E uma das pessoas que eu atendi, ela chegou e foi tirando a roupa, porque achou que eu podia fazer uma massagem nela. Eu falei, não, bem, não vou fazer uma massagem em você, eu vou fazer um tratamento energético, então vou te explicar. Então, o que é a filosofia do Reiki? É baseada nos 5 princípios do Reiki, que é a oração do Reiki. Então, esses 5 princípios do Reiki é a filosofia do Reiki, a arte que nos convida para a felicidade. Por quê? A arte que nos convida para a felicidade é quando você realmente se sente muito bem e consegue trazer essa cura para você, esse tratamento para você, né? E o que seria esses 5 princípios do Reiki? É a oração do Reiki, que Mikao Su declarou no seu primeiro nível do Reiki, né? Que é somente por hoje, eu sou calmo, confio, trabalho honestamente, sou grato e sou bondoso, né? Isso viver no dia a dia é muito difícil, né, Beth? E isso seria a nossa cura. Então, eu sinto muito informar para nós todos aqui que nós não vamos se curar nessa existência. Não. Nós não vamos, porque nós estamos num processo de cura, assim como nossos mestres espirituais, como nossos mentores, guias espirituais e tudo mais, todos estamos num processo de cura. E nós não vamos se curar, mas nós estamos tendo a oportunidade de nos tratar. De fazer uma escolha, né? De fazer essas escolhas, entendeu? Então, somente por hoje eu confio. Confiar em quem? Primeiramente em mim.
Confiar na minha essência, na minha energia, na minha espiritualidade, confiar na vida, né? Somente por hoje eu sou calmo. É buscar o equilíbrio em todas as situações. Você consegue? Não, ninguém consegue. Somente por hoje trabalho honestamente. Você consegue saber trabalhar com aquilo realmente que você gosta e ganhar o seu sustento com o que você gosta, né? Quantas pessoas eu atendo e falo, eu gosto de tal coisa, mas eu não consigo ter o meu ganho, o meu sustento, trabalhar honestamente com a sua essência, com o seu dom. É difícil, Rô, entendeu? Somente por eu sou grato. Então, a gente acha que a gratidão é você... ganhei um carro novo, comprei isso, então tenho gratidão. Tem. É o Mas estado de ser, né? a gratidão é o muito estado de ser, né, profundo. gente? É o estado Entendeu? de É ser. até quando você não está bem, né? Porque a gente fala sempre assim, os mestres espirituais, Deus, né, eles ensinam que a gente tem que ler as entrelinhas, é ali que está a verdade, Sim. né? Com certeza. E a gratidão é isso, né? É quando te acontece uma coisa, perdi meu ente querido, né? Então, Deus não foi... Não, né? Então, olhar com gratidão, um grande aprendizado disso, que traz isso para nós, né? Sim, sim. Essa separação carnal, né? E ser bondoso, primeiramente, é conosco, né? É você não deixar se adoecer por uma ansiedade, não ter uma úlcera no estômago por tua ansiedade, não é? Não ter, assim, uma crise de pânico, né? Por medos, né? Então, como controlar tudo isso? Nós não estamos nesse patamar evolutivo, infelizmente. Então, isso é a filosofia do Reiki. Agora, a grande medicina espiritual é o tratamento energético. Então, por exemplo, você daí está lá na maca, você vai lá, né, Rô? Você vai lá receber o tratamento. Então, quem que faz esse tratamento? Sou eu? Não. Eu sou o canal dessa energia. Quem vai conduzir é a medicina espiritual. Por isso que o Reiki, ele é considerado hoje uma profissão mesmo registrada em carteira, né? E em 2017, se não me engano, ele foi reconhecido pelo Sistema Mundial da Saúde, né? E quem que é essa medicina espiritual? Só para a gente deixar claro para as pessoas entenderem. Quem é essa medicina espiritual? Os grandes mestres, os multidimensionais, cada um dá o nome que quer, mas é uma energia que a gente não vê e não pega, mas você sente a energia, entende? Você sente essa energia vir tratar você, por isso que a gente fala que a medicina espiritual, ela é maravilhosa, porque ela trata a sua alma sem ferir ela, entendeu? Ela não aperta você, ela não te causa dor, pelo contrário. Ela trata e não te causa dor. Perfeito. Ô, Beth, agora eu quero saber uma coisa. Quais são os maiores benefícios que você, ao longo desses anos, você pôde comprovar e que você ainda vê nos dias atuais que o Reiki traz nos tratamentos? Bom, primeiramente comigo, né, Rô? Foi uma transformação, assim, absurda na minha vida, né, Gal? Gal me conhece desde criança, né? E nós nos conhecemos desde criança, né? Então, assim, eu passei por transformações, né, Rô? Eu passei por todas as religiões, né? Eu visitei Chico, eu psicografei, eu chorei, eu caí, eu levantava, enfim, entendeu? Até eu chegar num patamar de eu sentir a energia realmente, sentir a minha essência, sentir quem sou eu, né? Hoje eu sei quem eu sou, o que eu quero e eu não tenho medo da vida. Hoje eu entendo a morte, eu aceito a morte que eu digo assim, o desencarne, né? Tá. Aceito esse desencarne, não tenho assim dúvida de nada. É como se eu fosse mudar de fazer que nem eu, vou pular uma janela e até logo, entendeu? Então, esse benefício foi o Reiki que me trouxe a tirar todos esses preconceitos e medos para os pacientes. Pacientes com câncer, né? Um tratamento maravilhoso, tratamento de Reiki com o câncer, entendeu? Porque, assim, eu tenho relatos, posso te trazer um dia, assim, relatos de pessoas que passaram pelo tratamento de Reiki,
com câncer, os benefícios e como estão hoje. Lógico, né, Rô, sempre tudo acompanhado com a medicina convencional. Sim, sim. Entendeu? Então, assim, os médicos aqui da Terra existem porque é necessário. Assim E como porque- os médicos Com espirituais existem porque são necessários. Porque como que eu entendo tudo isso? Que os médicos, né, que fala assim, né, São Lucas, médicos de homens e de almas, né? Eu digo assim que eles estão aqui sempre acompanhados por um grande médico, né? E eu tenho assim, quando eu vou aos médicos, eu observo a energia, eu falo, é aqui que eu venho, não, aqui não volto, né? Então, assim, Sim. porque existe em todas as profissões, né, Rô? Há quem gosta, quem faz por amor, né? E é isso. Então, assim, os grandes benefícios, pânico, por exemplo, pessoas com pânico, tem grandes benefícios com o Reiki. Por quê? Porque vai tratar a mente, vai tratar o coração, a alma. Então, o meu trabalho se resume em tratamentos, falando de tratamento, mente e coração. Porque Perfeito. mente, nosso inconsciente, coração, a nossa alma. Maravilha. Ô, Beth, e recentemente você esteve no Japão. Sim, Foi uma experiência incrível para você. única. O que o Japão te ensinou? Bom, primeiramente, essa viagem para o Japão foi um chamado da alma. A minha alma sentiu. E eu não acreditei, né? Tanto que essa passagem, ela foi antecipada e o voo saía 2 horas da tarde, às 14 horas, e meio-dia eu pensei, tem que arrumar a mala para mim ir para o Japão, mas será que eu vou mesmo, né? E fui, entendeu? Foi um chamado da alma, não foi uma viagem turística, foi realmente para a alma mesmo. O Japão é um país maravilhoso, tá? Um país espiritual, onde me trouxe assim grandes ensinamentos, foi assim um retorno realmente para a terra do Reiki, né? Estar no Monte Kurama para mim foi assim algo que mexeu muito comigo, de eu sentir, sabe, de eu sentir aquele amor, sentir aquela calma. Para chegar no Monte Kurama, existem 2 caminhos, né? O caminho da alma, que é onde Mikao Su trilhou, e o outro caminho, que é um caminho que todo mundo vai. Tá. E sem que eu percebesse, né? O meu grande amigo, que mora lá, foi por esse caminho da alma. Eu falava, onde que nós estamos aqui? E ele falava assim, calma, calma, porque era muito estreito, era um caminho muito estreito. É aquela porta estreita onde você tem que passar. E era um dia que estava nevando muito, né? E a neve caía e tampava todo o carro. Então foi uma experiência linda, um sentir lindo aí, sabe? Daquela Teve energia. Não tive medo. Cheguei no Monte Kurama, a hora que eu cheguei em frente ao Monte Kurama, eu falei, gratidão. Tinha uma escadaria para subir assim, eu falei, nossa, eu vou dar conta. E estava chovendo, nevando, e foi maravilhoso, né? Monte Kurama. Quando eu saí de lá, eu falei, bom, a minha viagem parou por aqui, né? E isso, né? Não foi, porque aí nós resolvemos que estava no cronograma que nós íamos para Hiroshima, Tá. né? Aí quando eu cheguei em Hiroshima, na cidade de Hiroshima, eu tive um sentir diferente, né? Eu falei, nossa, uma cidade limpa, uma cidade maravilhosa, sabe? Um povo, assim, diferenciado. E quando eu cheguei em frente à praça, lá, né, da coisa, era um sentir muito profundo. Aí nós andamos lá, tudo, e enfrentei uma fila quilométrica para entrar no museu. E quando eu cheguei na porta do museu, algo falou para mim assim, não é aqui que você tem que entrar. Né? Aí eu saí da fila e fui lá aonde a energia me levou, a própria energia universal falando comigo, me levou até a fonte, né? E lá eu fiquei sozinha, sentada, nevando, e aquela água, eu sentei num banco e de repente aquela água da fonte voltou, tudo para mim, assim, sabe? Eu falei assim, tá me dizendo alguma coisa. E aí foi aonde eu meditei. Eu queria falar assim para os mestres que eu queria saber o que estava acontecendo, Sim. né? E foi ali que eu chorei. A minha alma chorou. Porque foi ali que eu senti que eu vivi ali, né? Foi um chamado muito, muito profundo para minha alma. E essa experiência foi uma experiência única na minha vida,
que eu vou levar para sempre. Então, o Reiki, para mim, essa viagem para o Japão foi uma viagem que foi a reconexão, realmente a conexão com a minha alma, com aqueles seres que passaram ali por todo o sofrimento. E a Hiroshima é uma cidade assim, onde ela conseguiu, aquele povo que hoje vive lá, transformar a raiva, a tristeza, né, o medo em amor, em paz. Então, é uma história, assim, maravilhosa, sabe? É uma emoção. Como se eu sentisse a minha carne tremer, assim, de emoção mesmo. Sim. Então, foram 2 sentimentos, 2 cidades. Mas, E se você pudesse definir em uma palavra o que o Japão mais te ensinou, qual seria essa palavra? o silêncio. Silêncio. O silêncio. O silêncio, né, Rô? O silêncio, assim, nos traz, assim, a conexão com a nossa alma, com a nossa essência. É o momento que você se escuta, é o momento que você chora, é o momento que é com você mesmo, Tá. entendeu? Então, o silêncio te traz, assim, o sentir da sua alma. E os japoneses, eles são, assim... Todos os templos que eu visitei, muita gente. Então, todos eles em silêncio, não se escuta a conversa, né? Ninguém fala alto, né? Então, lá eles, o passeio deles é fazer as visitas nos templos. Ô, Beth, além do tratamento do Reiki, hoje você também oferece cursos, né? Você Sim. faz cursos. Explica para nós um pouquinho como que funciona. Os curso de Reiki, curso de mestrado, né? Tem o curso de Reiki à distância, curso de cristaloterapia, né? São cursos, assim, que eu ofereço, bem assim, são cursos bem direcionados, não junto turma, são pessoas que me procuram, eu dou o curso, porque eu acho importantíssimo eu ministrar esses cursos, Tá. porque a minha alegria hoje, se você fizesse essa pergunta para mim, qual seria a sua maior alegria hoje? É eu poder mostrar para o mundo, para o universo, né? Qual é o benefício da energia, né? Como é bom você sentir paz, como é bom você sentir essa energia dentro de você. E os cursos de Reiki, ele é indicado para todo mundo. Tá. Porque, assim, nível 1 de Reiki, você traz, assim, a conexão com você. É você despertar a sua consciência. Conhecimento, a princípio, né? O Reiki é Não é? total. O nível 2 é Você não maravilhoso, precisa fazer né, um curso Gal? de Reiki para trabalhar com isso. Mas você pode Para fazer um curso benefício de próprio. seu auto-benefício, porque Sim. a primeira parte a gente se auto-aplica, né? Sim. A primeira parte é auto-aplicação. Então, assim, o nível 2 é uma transformação, né? Que aí você trabalha, assim, já mais com o seu mestre mesmo, aí né? E você mostra vai as passando por técnicas, etapas, né? e tem os símbolos, né? E os símbolos são as ferramentas que o Reiki Sim. nos oferece. Aí tem o nível 3, que é mais conexão com a espiritualidade, e o mestrado, né? Que você faz e tal. E aí tem o Reiki à distância, né? Então, tem vários cursos. Perfeito. E você tem feito também encontro entre mulheres, né? Tenho. Qual que é o grande propósito disso? O grande propósito disso, sabe qual é, Rô? É que, na verdade, hoje eu me amo muito. Eu me gosto, né? Não assim pelo meu corpo, pela minha aparência. Não, eu gosto da minha alma. Eu gosto de sentir o que eu sinto. Tá. Eu gosto de sentir essa paz. Eu gosto de sentir essa mulher que guerreou e venceu. Entendeu? E venci na vida. Se você falar para mim assim hoje, o que você queria hoje para sua vida? Nada. Quero continuar daqui para frente o que eu sou. E oferecer para as pessoas aquilo que me trouxe essa paz e essa mulher guerreira mesmo, que não tem medo, tá? Então, esse encontro com as mulheres é justamente isso. Não é transformar uma mulher, não é fazer a mulher melhor, você vai sair daqui melhor do que você entrou. Não. É fazer com que elas voltem para elas mesmas, para elas sentirem quem elas são, através dos próprios temas que eu coloco. Então, sábado agora vai ser o último dos 10 temas, né? Mas a gente já tem outros projetos.
Então, é fazer com que essa mulher se reconecta com ela mesma. Sim. E que ela não tenha medo de nada, e que ela é um ser único, e que ela pode ser quem ela quer, ela pode fazer as escolhas que ela quiser, e ela pode ser feliz como ela quiser. Ela manda e ela é a grande responsável pela vida dela, né? E junto com isso tudo, com a energia do Reiki, trabalhando as mulheres em cura, são mulheres em cura, né? Eu aplico o lado da psicanálise, né? Porque acredito assim que além da energia, você precisa trabalhar o inconsciente, né? Você precisa mostrar para a pessoa da consciência e o inconsciente. Quando a consciência grita, o que você precisa limpar nesse inconsciente, né? E o que você precisa harmonizar os seus chakras, né? O sentir da sua essência. Sim. E vai por aí. Perfeito. Agora vamos falar um pouquinho sobre essa conexão entre o Reiki e a manada? Já deu para sentir, né? Quero que vocês me expliquem o que de fato é este evento que vocês vão fazer juntas. Ai. Bom, assim, o Reiki, só para iniciar, e a Gal também vai falar. Tá. Para mim, o Reiki e os cavalos estão no mesmo lugar, que é a verdade. A verdade. Sem julgamento, sem crença. É o amor que flui naturalmente, né, Beth? Sem intenção nenhuma. Eu sempre digo, os cavalos não têm intenção, né? Eles simplesmente são, eles vivem o momento. E eu como reikiana que sou, posso dizer que as duas energias, né, fazem parte de mim e eu sei o tanto que elas combinam e tanto que elas podem acrescentar aí na vida das pessoas. E eu acho que assim que é uma vivência, né, Beth, que surgiu de uma forma tão vamos fazer, mas foi uma coisa tão gostosa, tão natural, né, Beth? E como assim? Porque, né, quando a pessoa está em Reiki, né, ela está recebendo Reiki, ela está em Reiki, ela está na escuta dela, Sim. Na conexão com a essência dela, né? E essa essência está onde? Está aqui, né? O sentir, é aqui. Primeiro você sente, depois você pensa. Então, aqui. Né? Então, quando a pessoa ela está recebendo essa energia universal, ela está sentindo essa escuta da própria alma dela. E os cavalos sentem o que eles fazem é exatamente isso. Então, o Reiki, ele equilibra o interior, ele traz essa conexão interior, e os cavalos traz para a pessoa a volta do próprio ser dela. Então, você imagina um campo aberto, né? Um espaço com toda essa energia potencial fluindo ali, né? Porque enquanto a Beth vai trabalhando com o Reiki, a gente vai fazer, na verdade, são vivências que vão trabalhar juntas, porém cada uma em um momento, né? Então, a princípio, a Beth vai trabalhar essa energia do Reiki, preparando todo o espaço, cuidando das pessoas, colocando essa energia para fluir, né, Beth, de uma forma bem concisa ali. Para que as pessoas estejam abertas exatamente, ali. É exatamente essa a intenção. E depois, posteriormente, a gente vai estar trabalhando com os cavalos, porque enquanto ela estiver fazendo o trabalho dela, os cavalos já estão ali e já estão trabalhando, porque como eles vão percebendo, é muito natural para eles se aproximar, de repente tocar na pessoa. As pessoas às vezes têm uma dor, tipo, outro dia no Medita Horse foi muito interessante, que um cavalo chegou numa cliente ali e começou a tocá-la nos joelhos, né, e coisa e tal. E aí depois ela disse, falou, olha, eu tenho prótese nos 2 joelhos, né, e o cavalo... Sim. Então, eles têm essa percepção, né? Ele tem essa de uma forma muito... Então, às vezes, a pessoa está sentada ali, eles vêm e vão trabalhando, imediatamente aquela dor vai desaparecendo, a pessoa vai sentindo aquele alívio, e eu vou trabalhar, na verdade, né, Beth? A proposta nossa é entrar, né, desse formato, e eles vão ali trabalhando, e depois a gente vai fazer uma constelação, né? Ali em grupo. Em grupo. Sim. Uma constelação em grupo. Por enquanto, assim, o que me vem eu não vou colocar um tema,
a princípio, né? Nós vamos simplesmente sentir o que o grupo, isso não é, isso é muito simples a gente fazer. Então a gente vai fazer aquele sentir do grupo todo a partir Do Reiki. do Reiki, e ali a gente levanta o tema, Tá. né? E aí nós vamos realizar essa constelação ali. Maravilhoso. Agora eu queria saber assim, ó, o que vocês, cada uma de vocês, gostariam que cada pessoa sentisse desse encontro? Nossa, o que ela sentisse, eu vou dizer para você o que eu estou sentindo agora. Gostaria muito que elas sentissem o que eu estou sentindo agora, nesse exato momento. Porque é algo que eu acredito, sabe? É algo que eu reconheço o potencial que essas duas ferramentas, né, juntas podem levar para as pessoas, né? Então, que seja a busca física, energética, emocional, mental, espiritual, o que quer que seja, né? Ancestral, que eles possam realmente encontrar o que eles foram buscar ali, né? Ou que muitas vezes nem eles sabem que foi buscar, mas que pode reverberar. Mas que pode reverberar. Exato. Que simplesmente estejam abertos, né? Que vá de coração, principalmente, né? De coração aberto para receber todas as possibilidades que possam serem oferecidas ali. E você, Beth? Eu gostaria que, assim, eu espero, né, que o universo vai trabalhar, tenho certeza que o universo vai trabalhar com cada um da forma que cada um vai receber essa energia, né? Então, nós não direcionamos assim, né? Simplesmente a gente emana energia, né? Mas a pessoa, ela tem que estar aberta, né? Sim. Mas, de verdade, eu queria que as pessoas se conectassem com a própria essência delas, que elas saíssem de lá voltada para elas, entendeu? Não colocar o outro, não esperar que o outro faça a felicidade delas, não esperar, não direcionar para o outro a responsabilidade da vida delas. Sim. Que fosse tratada as carências afetivas, que eu atendo muito, pessoas com muita carência afetiva, com muito apego, com muita responsabilidade sobre o outro, sobre os filhos, sobre tudo aquilo que acontece, sobre sofrimento, uma sofrência, né? Então eu queria que fosse limpo tudo isso, como eu senti lá no Monte Kurama. Eu senti que foi me limpando, foi tirando aquele excesso que eu carregava muitas vezes, né? Então, que essa energia da manada e o Reiki limpa o excesso de energia que cada pessoa carrega com elas e trazendo a fluidez de uma energia benéfica. Perfeito. E agora vem a próxima pergunta, que a gente fala um pouco sobre isso, né? Se hoje alguém está se sentindo perdido, desconectado com a sua própria vida ou consigo mesmo, por que essa experiência pode ser um caminho de grande ajuda? Olha, porque essas duas ferramentas são ferramentas potentíssimas e que podem, com certeza, né, Beth, trazer essa reconexão consigo mesmo. E a partir desse momento que esse pontozinho que está lá dentro de você, às vezes escondidinho, né? Que, eu digo assim, as pessoas vivem muito no externo, Sim. Né? São muitas as máscaras, são muitas as situações, as camadas aí que precisam ser removidas, né? E que muitas vezes nenhum terapeuta é capaz de fazer, né? A não ser a própria pessoa, né? Nessa abertura que ela dá. Tipo assim, não, eu quero me reconectar comigo, eu quero renascer, né? Então, assim, se quiserem vir, venham, porque eu tenho certeza que coisas belíssimas vão acontecer e essa reconexão vai acontecer. Legal, é assim, o Reiki é o amor, né? O próprio divino, o próprio universo, né? Amor. Os cavalos, amor sem julgamento, sem crença, sem cobrança, né? Então, é a união, né? Dessas duas energias, né? Só que é importante dizer uma coisa, não sei se vocês vão concordar comigo, mas Sim. É da forma que às vezes eu enxergo. Sim. Não adianta também a pessoa participar dessa vivência e achar que isso é tudo
para a grande mudança, transformação dela. Não, Precisa se dar uma continuidade depois. com Com certeza. certeza. É, Né? porque pode ser, assim, para muitos, um grande despertar. Sim? E tem, assim, né, É Gal? acessar, né? É É uma- acessar aquele... Legal. Uma vez, né, eu e a Gal, nós fizemos um curso de constelação, né? Lembra? Foi um grupo. E eu fui a terceira mulher. E eu foi o filho, né? Que era o É. principal do negócio. Eu era a terceira mulher do casal, né? E Ele tinha 5 do homem, mulheres. E 5 mulheres. Eu era a terceira. Você tem uma ideia. Então, Rô, foi assim uma experiência única. A energia veio assim, sabe? Em mim, que eu ficava com vergonha de falar o que eu queria falar. Mas não era eu, era uma energia que realmente Ela subiu em estava mim. como representante, Você entendeu? né? Então foi assim, é uma coisa que maravilhosa. Isso foi em 2011, Beth. Foi em 2011, né? Então, Rô, a constelação, eu gosto, né? E muitas vezes as pessoas perguntam para mim, você indica a constelação? Depende. Sim, Eu falo, com depende. certeza. Entendeu? Porque a constelação, eu já peguei muitos pacientes que fizeram constelação e chegaram doentes lá para mim. Por quê? Não adianta você abrir o É uma campo. ferramenta muito delicada. Não adianta você abrir o campo da pessoa. Deixar aberto e não fazer mais nada. E você lá descobrir que você, por exemplo, matou seu pai na outra. E aí? Aí você fecha o campo, você vai embora pior do que você entrou. Sim. Então, assim, eu acredito que essas duas ferramentas, a constelação, os cavalos e o reiki, é a cura que eu digo assim, daquela situação que vai estar abrindo aí. Tá. Entendeu? Pode ser um despertar, pode trazer uma cura, como pode trazer, assim, um silêncio e um pensar depois. Sim. Porque existe... Porque é uma energia que vai reverberar, porque É. a gente vai abrir um campo, né? Vai abrir um campo e vai tratar, que é o principal da constelação. É tratar o que abriu, Tá. entendeu? Exatamente. E muitas vezes, em constelação, a pessoa abre e não trata, e fecha o campo, a pessoa vai embora doente. Rodrigo, Né? como toda área, né? Como toda Sim. área. Assim como existem reikianos que, tipo assim, coloca a pessoa na maca, terminou o atendimento, começa a falar. É isso, aquilo. A pessoa sai dali também, tipo, nossa, o que eu faço com esse monte de informação? Sim. E às vezes foi tudo coisa da cabeça da pessoa. Não é a mesma coisa. São profissionais e profissionais. Né? Eu falo que é a responsabilidade de cada um, né? Exatamente, a responsabilidade diante daquele ser que está ali te procurando, né? Então, assim, sempre, gente, procurem profissionais sérios, procurem profissionais aptos, profissionais que têm essa consciência, né? Uma consciência de realmente poder ofertar, né? Poder oferecer para o mundo um propósito. Sim. Tanto a Beth como eu, acho que a gente tem muito essa coisa, assim, do propósito de vida, né? Então, acho que é importante a gente ressalvar, né, Beth? Ressalve, coloque isso como ressalve. Perfeito. Importante. Meninas, foi um prazer ter vocês aqui. Prazer foi nosso. Nossa, Obrigado com pelo bate-papo. Com certeza. O trabalho da Beth eu já conheço. Sim. Há muitos anos eu faço tratamento de reiki com ela. Tem dia que ela me pega de um jeito, né, Beth? Que eu chego lá só o caco. E o seu eu quero muito conhecer, com Glaucio. certeza, Quero muito vou ter viver um essa prazer. experiência com os cavalos. Eu vou ter Está um prazer convidado, Ina. imenso. É legal, Muito um mesmo. dia. Está convidado. Será um presente Vai para ser- você. Com certeza. Com E eu quero certeza. desejar que Deus continue abençoando o trabalho que Amém. vocês Gratidão, fazem. muita gratidão. Amém. E que mais e mais pessoas consigam encontrar vocês Sim. para esse Sim. despertar, para essa renovação, para essa transformação, para esse conhecimento, né? Daqui para frente eu converso isso muito com a Beth e a gente fala o quanto que as pessoas necessitam se olhar Cada dia cada mais, dia né, Rodrigo? mais, Cada dia viver a mais. sua verdade, né? Cada dia mais, meu bem. Com certeza. Então que vocês continuem sendo esses canais incríveis Ah, para essa gratidão. ajuda da nossa Sim. população. Sim. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho de Gratidão mais uma vocês. vez. E nós te agradecemos pela oportunidade, Com viu, Rô? Muito E obrigado. que você continue com essa energia linda, Linda, de cura que você maravilhoso. tem, né? Que você possa se olhar e valorizar essa essência linda que você tem. Muito Viu? obrigado. Certo. E que, olha, vou te falar, vamos fazer uma brincadeira, né, Gal?
que nessa constelação, né, todos saiam de lá como uma nova versão. Nossa! Exatamente. É o que a gente fala, seja sempre sua melhor versão, né? Uma nova versão, Exatamente. com certeza. Maravilhoso. Obrigado, meninas. Amém. Gratidão, viu, Rô? E nós vamos ficando por aqui depois desse bate-papo delicioso. Se você gostou, se você acredita que isso é importante para alguém, mande, encaminhe essa informação, encaminhe esse programa, que eu tenho certeza que ele pode ser um grande despertar para muitas mudanças. Nós vamos ficando por aqui, mas em breve nós voltamos com mais histórias que merecem ser contadas, porque hoje nós também estamos além da página. Um abraço e até a próxima.